Fala galera, beleza? Tudo certo? Hoje nós falaremos sobre potenciação, radiciação, racionalização, começando com o primeiro desses temas, potenciação. Estamos lá no volume 1, frente a módulo 3 e simbora! Seguinte pessoal, regrinhas de potenciação. Primeiro, como é que funciona quando você está calculando uma potenciação? Basicamente, você está fazendo uma multiplicação muitas vezes com o mesmo número. Então eu quero fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Demora muito para escrever cada um deles. É uma maneira mais curtinha para eu poder escrever isso daí, que é o tal do 2 elevado a 5. Então 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse valor que está aqui embaixo, ele é chamado de base, tá? Então esse carinha aqui, ó, aqui na teoria, esse cara aqui é a base, beleza? E esse cara aqui em cima é o sol depois que se põe. Ele é o expoente da potência, tá? Então, expoente é o cara de cima, cara de baixo ali é a base. Você vai pegar a base e vai multiplicar ela vezes ela vezes ela vezes ela quantas vezes? Vai multiplicar o número que estiver aqui em cima no expoente. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Beleza? Tá, mas e se eu estiver elevando a 1? Se eu faço 2 elevado a 1, quanto que é? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Então A elevado a 1 deu igual ao próprio A. Quando eu elevo a 0, todo número elevado a 0 dá igual a 1. E daqui a pouco eu explico o motivo disso pra vocês, tá? Mas é fato. Qualquer número elevado a 0 dá igual a 1, exceto o próprio 0. 0 elevado a 0 é uma indeterminação, beleza? Quando eu elevo a um valor negativo, o que acontece é que eu inverto a fração e troco o sinal do expoente. Então é como se tivesse... embaixo do A tivesse um 1 aqui, ó. Então você inverte a fração, troca o sinal desse cara aqui. Por isso ficou 1 sobre A elevado a N, beleza? Então quando você pega o A e eleva a ele, você faz A vezes A vezes A vezes A N vezes. Por isso N fatores. Cada númerozinho de uma multiplicação é chamado de fator. Fechou? Bom, coloquei aqui também, ó, menos 3 elevado a 3. Menos 3 elevado a 3... é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então vai dar negativo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então deu menos 27. Beleza? Já se eu pego menos 3 e elevo a 4, vamos ver o que acontece. Vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Dessa vez, menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. Deu positivo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então funciona assim, ó. Quando eu elevo um valor que é negativo a um número ímpar, o resultado também é negativo. Quando eu elevo a um número par, o resultado é positivo, mas depende de uma coisa, porque dá uma olhada nesse próximo caso aqui, ó. Aqui eu tenho menos 3 elevado a 4, porém não tem parênteses. Isso aqui você escreve de maneira diferente, você coloca assim, ó, menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, porque quem está elevado a 4 aqui não é o menos 3, e sim somente o 3, por isso que o menos fica fora, tá? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81, então aqui vai dar menos 81. Então tem diferença quando tenho parênteses e quando não tenho parênteses, beleza? Ok? Continuando, aqui eu tenho 2 elevado a menos 3, que é esse caso aqui, ó. Está elevado a um valor negativo. O que você faz? Inverte a fração e troca o sinal de expoente. Então a gente vai pensar que embaixo do 2 tem um 1, né? Embaixo ali implícito. Inverte a fração, vai ficar 1 sobre 2, beleza? Elevado a 3. Inverte a fração, troca o sinal do expoente, ok? Se eu fizer 1 elevado a 3 dá 1, e se eu fizer 2 elevado a 3 dá 8. Aliás, eu estou usando ali uma das propriedades, que eu vou falar agora para vocês, as 6 propriedades, beleza? E para cada propriedade que eu fizer, eu mostro um exemplo ligado a ela, fechou? Então vamos que vamos. O primeiro eu vou falar a frase, vocês vão se lembrar. Esse caso é aquele onde você conserva a base e soma os expoentes, produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 3 mais 2.
2 elevado a 5. Aí você calcula, vai dar 32 ali. Beleza? Então, conserva a base, vai, soma, né? Já sabe. Bom, A elevado a M sobre A elevado a N. Aqui você conserva a base e subtrai os expoentes. O que faz sentido, porque quando eu tinha um produto de potências de mesma base, eu conservei e somei. Agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo e subtraio. Beleza? Continuando aqui, ó, mesmo esquema, conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar 2 elevado a 3, que vai dar 8. Beleza? Eu prometi pra vocês que explicaria por que todo número elevado a zero dá igual a 1, e agora eu vou dar um motivo, vou colocar nesse espacinho que é o que tem aqui, beleza? É o que tem pra hoje. Então eu vou colocar o seguinte, ó, ao invés de 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 2, eu vou colocar 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5, ok? E vou usar essa ideia aqui, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 0. Porém, quando eu pego um número e divido por ele mesmo, sempre dá igual a 1. Ah lá, ó, 2 elevado a 0 é igual a 1. Pode trocar a base pelo que você quiser, pode trocar o expoente pelo que você quiser. Usa essa ideia, vai acabar dando 1 lá, porque vai ser o mesmo número em cima e embaixo na fração, e aqui vai ficar a base elevada a 0. Então qualquer número elevado a 0 é igual a 1, tá mostrado, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Quando eu tenho uma potência da multiplicação, eu posso fazer uma distributiva, entre aspas. Não é bem uma distributiva, mas lembra um pouquinho. Você faz o A elevado a N, depois o B elevado a N também, tá? Então aqui ficaria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então daria 4 vezes 9, 4 vezes 9, 36. Se eu não tivesse usado essa ideia, ó, 2 vezes 3, 6 ao quadrado, 36 também. Tem momentos que isso é útil, tá? Não é a propriedade mais importante, nem essa, nem a próxima, mas tem momentos que é útil, tá? Por exemplo, aqui, de vez em quando a gente pode usar. Aqui, você pode escrever como A elevado a N sobre B elevado a N. E aqui, para calcular, eu posso separar. Eu posso fazer o 2 ao quadrado e depois o 3 ao quadrado. Aliás, eu usei essa ideia aqui, ó. Fiz o 1 ao cubo e depois o 2 ao cubo, tá? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, beleza? Próxima propriedade muito importante quando a gente vai falando de função exponencial mais pra frente. Potência de potência. O que você faz aqui, você mantém a base e multiplica os expoentes. Então vou conservar a base aqui e multiplicar os expoentes, vai ficar 2 elevado a 6, tá? 2 elevado a 6, que vai dar ali 64 quando você for calcular. E aí cabe uma nova observação que é a seguinte. Se você por um acaso, já que não tem espaço mais no lugar, vou usar aqui agora. Se você faz 2 elevado a 3 elevado a 2 dessa maneira aqui, ó, isso não é a mesma coisa que isso. Quando tem parênteses é diferente quando não tem parênteses. Nesse caso, ao invés de você multiplicar o 3 com o 2, você eleva, tá? Então é só lembrar de Stranger Things lá, né? Eleven. Então eleva lá, vai ficar 2 elevado a 9 e não 2 elevado a 6, que é o que deu lá. Beleza? Então 512 é o valor que dá aqui. Continuando para a nossa última regra e que já vai dar deixa para o nosso próximo assunto que é radiciação, vou falar desse tema aqui que é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma potência com fração no expoente, eu faço aquela história do sol e da sombra. Como é que é isso? Bota uma raizinha, tá? Mantém aqui, ó, a base, você coloca aqui dentro, e aí você pensa assim, ó, quem está no sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, beleza? Ou você pode pensar ao contrário também. Você pode pensar o seguinte, aquela pessoa que ela tá por dentro das coisas, ela tá por cima. Agora, quem tá por fora, tá por baixo, né? Então quem tá por dentro, tá por cima. Quem tá por fora, tá por baixo, beleza? Mas tanto faz a ideia que você pensar. Vamos usar as ideias aqui no exemplo para encerrar a aula. Aqui, ó, vai ficar raiz, copia o 2, tá? Então não é Nutella, é raiz. E aqui, ó, quem tá no sol vai pra sombra. Quem tá na sombra vai pro sol. E aqui, ó, de novo, coloca o 3zinho aqui, beleza? Ali fora, quando é raiz quadrada, quer dizer que tem um 2 implícito. E aí quem tá por dentro tá por cima e quem tá por fora tá por baixo. Ou dá pra usar a ideia também. Quem tá na sombra vai pro sol, quem tá no sol vai pra sombra. Gente, era isso, tá? Teoria e exemplos de potenciação finalizado. Daqui a pouco eu volto com radiciação. Fechou? É nóis, valeu!